Humberto Eco. O nome da Rosa 8. Em todo o seu fulgor estava invadindo o templo. A luz, ainda ausente, pareceu-me resplandecer nas palavras do cântico, lírio místico que se entreabria odoroso entre os cruzeiros das abóbadas. Graças, ó Senhor, por este momento de gáudio inenarrável. Rezei silenciosamente, e disse ao meu coração: e tu, estúpido, que temes? De repente, levantaram-se alguns clamores do lado do portal setentrional. Perguntei-me como é que os servos, preparando-se para o trabalho, perturbavam assim as sagradas funções. Naquele instante entraram 3 porqueiros, com o terror no rosto, e aproximaram-se do abade, sussurrando-lhe qualquer coisa. O abade primeiro acalmou-os com um gesto, como se não quisesse interromper o ofício, mas outros servos entraram. Os gritos tornaram-se mais fortes, e um homem morto, dizia alguém, e outros, um monge, não viste o calçado? Os que oravam calaram-se. O abade saiu precipitadamente, fazendo sinal ao despenseiro que o seguisse. Guilherme foi atrás deles, mas então também os outros monges abandonavam as suas estalas e se precipitavam para fora. O céu estava agora claro, e a neve no chão tornava ainda mais luminoso o planalto. Por detrás do coro, diante dos estábulos, onde desde o dia anterior dominava o grande recipiente com o sangue dos porcos, um estranho objeto de forma quase cruciforme saía do bordo da talha, como se fossem 2 paus espetados no solo para cobrir de trapos para espantar os pássaros. Eram ao invés 2 pernas humanas, as pernas de um homem enfiado de cabeça para baixo no vaso de sangue. O abade ordenou que se retirasse o cadáver do líquido infame, porque infelizmente nenhuma pessoa viva poderia ficar naquela posição obscena. Os porqueiros, hesitantes, aproximaram-se do bordo sujando-se de sangue, retiraram de lá a pobre coisa sanguinolenta. Como me tinha sido dito, remexido devidamente logo depois de ter sido vertido e deixado ao frio, o sangue não tinha coagulado, mas a camada que recobria o cadáver tendia agora a solidificar-se, ensopava-lhe as vestes, tornava-lhe o rosto irreconhecível. Aproximou-se um servo com um balde de água número atirou-a sobre o rosto daquele mísero despojo. Um outro inclinou-se com um pano para lhe limpar as feições. E apareceu aos nossos olhos o rosto branco de Venâncio de Salomec, o sabedor de coisas gregas com quem tínhamos discorrido de tarde diante dos códices de Adelmo. Talvez Adelmo se tenha suicidado, disse Guilherme, fixando aquele rosto, mas este não, de certo. Nem se pode pensar que se tenha içado por acidente até o bordo da talha e tenha caído por engano. O abade aproximou-se dele. Frade Guilherme, como vedes, alguma coisa acontece na abadia, alguma coisa que requer toda a vossa sabedoria. Mas, esconjuro-vos, agi depressa. Estava presente no coro durante o ofício? Perguntou Guilherme, indicando o cadáver. Não, disse o abade. Notei que a sua estala estava vazia. Nenhum outro estava ausente. Não me parece. Não notei nada. Guilherme hesitou antes de formular a nova pergunta, e fê-la num sussurro, atento a que os outros não ouvissem. Berengário estava no seu lugar? O abade olhou com inquieta admiração, como a significar que tinha ficado impressionado ao ver o meu mestre nutrir uma suspeita que ele próprio tinha por um instante nutrido, mas por mais compreensíveis razões. Depois disse, rápido: está na primeira fila, quase à minha direita. Naturalmente, disse Guilherme, tudo isto não significa nada. Não creio que ninguém para entrar no coro tenha passado por trás da abside, e por isso o cadáver podia já estar aqui há várias horas, pelo menos desde que todos tinham ido dormir. De certo, os primeiros servos levantam-se com a alba, e por isso o descobriram só agora. Guilherme inclinou-se sobre o cadáver, como se estivesse habituado a tratar corpos mortos. Molhou o pano que estava ao lado na água do balde e limpou melhor o rosto de Venâncio. Entretanto, os outros monges apinhavam-se assustados, formando um círculo vozeante a que o abade estava impondo silêncio. Entre eles abriu caminho Severino, a quem estava confiado cuidar dos corpos da abadia, e inclinou-se perto do meu mestre. Eu, para ouvir o seu diálogo, número para ajudar Guilherme, que tinha necessidade de ter um novo pano limpo molhado na água, uni-me a eles, superando o meu terror e a minha repugnância. Nunca viste um afogado? Perguntou Guilherme. Muitas vezes, disse Severino. Se adivinho o que queres dizer, não tem este aspecto,
e as suas feições ficam inchadas. Então o homem já estava morto quando alguém o atirou para a jarra. Por que é que havia de fazer isso? Por que é que havia de o matar? Estamos diante da obra de uma mente perversa. Mas agora é preciso ver se há feridas ou contusões pelo corpo. Proponho levá-lo para os balneários, despi-lo, lavá-lo e examiná-lo. Vou já ter contigo. E enquanto Severino, recebida a licença do abade, mandava transportar o corpo pelos porqueiros, o meu mestre pediu que mandassem entrar os monges de novo no coro seguindo o caminho por onde tinham vindo, e que os servos se retirassem da mesma maneira, de modo que o espaço ficasse deserto. O abade não lhe perguntou o porquê deste seu desejo e satisfez-lhe. Ficamos assim sozinhos, ao lado da talha onde o sangue tinha transbordado durante a macabra operação de retirar o corpo. A neve em torno toda vermelha, derretida em vários pontos pela água que tinha sido espalhada, e uma grande mancha escura onde o cadáver tinha sido estendido. Um belo sarilho, disse Guilherme, referindo-se ao jogo complexo de marcas deixado em volta pelos monges e pelos servos. A neve, querido Adson, é um admirável pergaminho sobre o qual os corpos dos homens deixam escritas facílimas de ler. Mas este é um palimpsesto mal raspado, e talvez não leamos nele nada de interessante. Daqui à igreja, foi uma grande corrida de monges apressados. Daqui a estrumeira e os estábulos vieram os servos em tropel. O único espaço intacto é aquele que vai das estrumeiras ao edifício. Vejamos se encontramos alguma coisa de interessante. Mas que coisa quereis encontrar? Perguntei. Se não se lançou sozinho no recipiente, alguém o levou para lá, já morto, imagino. E quem transporta o corpo de outro deixa pegadas profundas na neve. E agora procura encontrar aqui em redor pegadas que te pareçam diferentes das que deixaram estes monges vociferadores que nos estragaram o nosso pergaminho. Assim fizemos. E digo já que fui eu, Deus me salve da vaidade, que descobri qualquer coisa entre o recipiente e o edifício. Eram marcas de pés humanos, bastante fundas, numa zona em que ninguém tinha ainda passado. Como logo notou o meu mestre, mais ligeiras do que as deixadas pelos monges e pelos servos, sinal de que mais neve ali tinha caído, e portanto tinham sido. Número deixadas é mais tempo. Mas aquilo que nos pareceu mais digno de interesse era que entre aquelas marcas se mesclava uma pegada mais contínua, como de qualquer coisa arrastada por quem tinha deixado as marcas. Em resumo, um sulco que ia da jarra à porta do refeitório, do lado do edifício que ficava entre a torre meridional e a oriental. Refeitório, Scriptorium, biblioteca, disse Guilherme. Mais uma vez a biblioteca. Venâncio morreu no edifício, e mais provavelmente na biblioteca. E por que precisamente na biblioteca? Procuro meter-me na pele do assassino. Se Venâncio morreu, foi morto, no refeitório, na cozinha ou no Scriptorium, por que não deixá-lo lá? Mas se morreu na biblioteca era preciso transportá-lo para outro lugar. Seja porque na biblioteca jamais seria descoberto, e talvez ao assassino interessasse precisamente que fosse descoberto, seja porque o assassino provavelmente não quer que a atenção se concentre sobre a biblioteca. E por que é que o assassino podia interessar que fosse descoberto? Não sei, ponho hipóteses. Quem te diz que o assassino matou Venâncio porque odiava Venâncio? Podia tê-lo morto, no lugar de qualquer outro, para deixar um sinal, para significar alguma outra coisa. Hominis mundi criatura, quasi liberet scriptura, murmurei. Mas de que sinal se trataria? É isso que eu não sei. Mas não esqueçamos que existem sinais que o parecem pelo contrário, são desprovidos de sentido, como blitiria ou bulbabaf. Seria atroz, disse, matar um homem por dizer bulbabaf. Seria atroz, comentou Guilherme, matar um homem até por dizer credo em um Deum. Naquele momento chegou junto de nós Severino. O cadáver tinha sido lavado e examinado com cuidado. Nenhuma ferida, nenhuma contusão na cabeça. Morto como por encanto. Como por castigo divino? Perguntou Guilherme. Talvez, disse Severino. Ou por veneno? Severino hesitou. Talvez. Também. Número tens venenos no laboratório? Perguntou Guilherme enquanto nos encaminhávamos para o hospital. Também. Mas depende do que entendes por veneno. Há substâncias que em pequenas doses são salutares e em doses excessivas provocam morte. Como todo bom herbanário, conservas, e uso-as com discrição. No meu hortocultivo, por exemplo,
A valeriana. Poucas gotas numa infusão de outras ervas acalmam o coração que bate desordenadamente. Uma dose exagerada provoca torpor e morte. E não notaste no cadáver sinais de um veneno particular? Nenhum. Mas muitos venenos não deixam marcas. Tínhamos chegado ao hospital. O corpo de Venâncio, lavado nos balneários, tinha sido para ele transportado e jazia na grande mesa do laboratório de Severino. Alambiques e os outros instrumentos de vidro e barro fizeram-me pensar, mas sabia disso só por relatos indiretos. Na botica de um alquimista, sobre uma grande estante ao longo da parede externa, espalhava-se uma vasta série de ampolas, jarros, vasos, cheios de substâncias de diversas cores. Uma bela coleção de simples, disse Guilherme. Todos os produtos vêm do vosso jardim? Não, disse Severino. Muitas substâncias raras e que não crescem nestas zonas, foram-me trazidas ao longo dos anos por monges provenientes de todas as partes do mundo. Tenho ainda coisas preciosas e raríssimas, misturadas com substâncias que é fácil obter da vegetação destes lugares. Olha, a galingo pisado, provém de Catai, e deu-me um sábio árabe. Aloé sucutrino, vem das Índias, ótimo cicatrizante. Mercúrio, ressuscita os mortos, ou, para melhor dizer, a cor daqueles que perderam os sentidos. Arsênico, perigosíssimo, veneno mortal para quem ingerir. Borace, planta boa para os pulmões doentes. Betônica, boa para as faturas do crânio. Mastigue, refreia os fluxos pulmonares e os catarros molestos. Mirra, a dos magos? Perguntei. A dos magos, mas aqui boa para prevenir os abortos. Colhida de uma árvore que se chama Balsamodendron mirra. E esta é múmia, raríssima, produzida pela decomposição dos cadáveres mumificados, serve para preparar muitos medicamentos quase milagrosos. Mandrágora officinalis, boa para o sono e para suscitar o desejo da carne, comentou o meu mestre. Dizem, mas aqui não se usa nesse sentido, como podeis imaginar, sorriu Severino. E olha esta, disse, pegando numa ampola, tutia, milagrosa para os olhos. Número e o que é esta? Perguntou vivamente Guilherme, tocando numa pedra que estava sobre uma estante. Esta foi-me doada há tempos. Creio que é Loprisamatite ou Lapisematites. Parece que tem várias virtudes terapêuticas, mas ainda não descobri quais. Conhece-la? Sim, disse Guilherme, mas não como um medicamento. Tirou do saio um canivete e aproximou-o lentamente da pedra. Quando o canivete, movido pela sua mão com extrema delicadeza, chegou a pouca distância da pedra, vi que a lâmina executava um movimento brusco, como se Guilherme tivesse movido o pulso, que pelo contrário tinha completamente imóvel. E a lâmina aderiu à pedra com um leve ruído de metal. Olha, disse-me Guilherme, é um magnete. E para que serve? Perguntei. Para várias coisas, que te direi. Mas por agora queria saber, Severino, se não há aqui nada que possa matar um homem. Severino refletiu um instante. Demasiado, diria, dada a limpidez da sua resposta. Muitas coisas. Já te disse. O limite entre o veneno e o medicamento é bastante tênue. Os gregos chamavam a ambos parmacon. E não há nada que vos tenha sido tirado recentemente. Severino refletiu ainda. Depois, quase pesando as palavras. Nada, recentemente. E no passado? Quem sabe? Não me recordo. Estou nesta abadia há 30 anos. E estou no hospital há 25. Demasiado para uma memória humana, admitiu Guilherme. Depois, de repente, falávamos ontem de plantas que podem provocar visões. Quais são? Severino manifestou com os gestos e com a expressão do rosto seu vivo desejo de evitar aquele assunto. Número, tenho de pensar nisso. Sabes, tenho tantas substâncias milagrosas aqui. Mas falemos antes de Venâncio. Que dizes? Tenho de pensar nisso, respondeu Guilherme. Segundo dia prima onde Benço de Uppsala confia algumas coisas, outras confias a Berengário de Arundel. E Adro aprende o que é a verdadeira penitência. O desgraçado acidente tinha transtornado a vida da comunidade. O tumulto devido à descoberta do cadáver tinha interrompido o ofício sacro. O abade tinha imediatamente impelido de novo os monges para o coro, para que rezassem pela alma do seu irmão. As vozes dos monges eram entrecortadas. Pusemo-nos numa situação adequada para estudar a sua fisionomia quando, segundo a liturgia, o capucho não estava posto. Vimos logo o rosto de Berengário, pálido, contraído, luzido de suor. No dia anterior tínhamos ouvido por 2 vezes murmurar a seu respeito como de uma pessoa que tivesse que ver de modo particular com Adelmo. E não era o fato que os dois,
coetâneos, fossem amigos, mas o tom evasivo daqueles que tinham aludido a essa amizade. Notamos, a seu lado, Malaquias, sombrio, crispado, impenetrável. Ao lado de Malaquias, igualmente impenetrável, o rosto do cego Jorge. Observamos, pelo contrário, os movimentos nervosos de Bêncio de Upsala, o estudioso de retórica conhecido no dia anterior no Scriptorium, e surpreendemos um rápido olhar que este lançava na direção de Malaquias. Bêncio está nervoso. Berengário está assustado, observou Guilherme. É preciso interrogá-los imediatamente. Por quê? Perguntei ingenuamente. O nosso é um duro ofício, disse Guilherme. Duro ofício do inquisidor. É preciso bater nos mais fracos e no momento da sua maior fraqueza. De fato, mal acabou o ofício, alcançamos Bêncio, que se dirigia para a biblioteca. O jovem pareceu contrariado por se sentir chamado por Guilherme, e alegou qualquer débil ou pretexto de trabalho. Parecia ter pressa de se dirigir ao Scriptorium. Mas o meu mestre recordou-lhe que estava fazendo um inquérito por mandado do abade e conduziu para o claustro. Sentamo-nos no parapeito interno, entre duas colunas. Bêncio esperava que Guilherme falasse, olhando a espaços para o edifício. Então, perguntou Guilherme, que se disse naquele dia em que estiveste a discutir sobre os número marginalia de Adelmo, tu, Berengário, Vinâncio, Malaquias e Jorge? Ouviste-lhe ontem? Jorge observava que não é lícito tornar de imagens ridículas os livros que contêm a verdade. E Vinâncio observou que o próprio Aristóteles tinha falado de argúcias e jogos de palavras, como instrumentos para melhor descobrir a verdade, e que, portanto, o riso não devia ser coisa má, se podia fazer-se um veículo de verdade. Jorge observou que, pelo que recordava, Aristóteles tinha falado destas coisas no livro da Poética e a propósito das metáforas, que já se tratava de duas circunstâncias inquietantes. Primeiro porque o livro da Poética, tendo permanecido ignorado do mundo cristão por tanto tempo e talvez por decreto divino, nos chegou através dos mouros infiéis, mas foi traduzido em latim por um amigo do angélico doutor de Aquino, observou Guilherme. Foi o que eu lhe disse, disse Bêncio de súbito reanimado. Eu amo o grego e pude anotar aquele grande livro precisamente através da tradução de Guilherme de Moerbeck. Aí está, foi o que eu lhe disse. Mas Jorge acrescentou que o segundo motivo de inquietação é que o estagirita falava aí da poesia, que é ínfima doutrina e que vive de figmenta. E Vinâncio disse que também os salmos são obra de poesia e usam metáforas. E Jorge irou-se porque disse que os salmos são obra de inspiração divina e usam metáforas para transmitir a verdade, enquanto as obras dos poetas pagãos usam metáforas para transmitir a mentira e com fins de mero deleite, coisa que muito me ofendeu. Por quê? Porque eu ocupo-me de retórica, e leio muitos poetas pagãos, e sei, ou melhor, creio que através da sua palavra também foram transmitidas verdades naturaliter cristãs. Em suma, naquele ponto, se me recordo bem, Venâncio falou de outros livros, e Jorge zangou-se muito. Que livros? Bêncio hesitou. Não me recordo. Que importa de que livros se falou? Importa muito, porque aqui estamos procurando compreender o que terá acontecido entre homens que vivem entre os livros, com os livros, dos livros, e portanto também as suas palavras sobre os livros são importantes. É verdade, disse Bêncio, sorrindo pela primeira vez e quase com o rosto iluminado. Nós vivemos para os livros. Doce missão neste mundo dominado pela desordem e pela decadência. Então talvez compreendais o que aconteceu naquele dia. Vinâncio, que sabia muito bem o grego, disse que Aristóteles tinha dedicado especialmente ao riso o segundo livro da Número Poética e que, se um filósofo daquela grandeza tinha consagrado um livro inteiro ao riso, o riso devia ser uma coisa importante. Jorge disse que muitos padres tinham dedicado livros inteiros ao pecado, que é uma coisa importante mas má. E Vinâncio disse que, pelo que ele sabia, Aristóteles tinha falado do riso como coisa boa e instrumento de verdade. E então Jorge perguntou-lhe com escárnio se por acaso ele tinha lido esse livro de Aristóteles. E Vinâncio disse ainda que ninguém podia tê-lo lido, porque jamais se tinha encontrado e talvez se tivesse perdido. E de fato nunca ninguém pôde ler o segundo livro da Poética. Guilherme de Moerbeck nunca o teve nas mãos. Então Jorge disse que se não se tinha encontrado era porque nunca tinha sido escrito, porque a providência não queria que fossem glorificadas as coisas fúteis. Eu queria acalmar os ânimos, porque Jorge facilmente se irrita e Vinâncio falava de modo a provocá-lo.
e disse que na parte da poética que conhecemos, e na retórica, se encontram muitas observações sábias sobre os enigmas argutos, e Venâncio esteve de acordo comigo. Ora estava conosco o Pacífico de Tivoli, que conhece bastante bem os poetas pagãos, e disse que quanto a enigmas argutos ninguém supera os poetas africanos. Citou mesmo o enigma do peixe, o de Sinfósio, este do mus interris, clara quae vossi resultat, ipsa domus razonat, tacitus se non sonat hospes, ambulamen currunt, hospes simuet domus una. Nessa altura, Jorge disse que Jesus tinha recomendado que o nosso falar fosse sim ou não e que o mais vinha do maligno, e que bastava dizer peixe para nomear o peixe, sem lhe ocultar o conceito sob sons mentirosos. E acrescentou que não lhe parecia sábio tomar como modelo os africanos. E então aconteceu uma coisa que não compreendi. Berengário pôs-se a rir. Jorge repreendeu-o, e ele disse que ria porque ele tinha vindo à mente que procurando bem entre os africanos se encontrariam enigmas bem diversos e não tão fáceis como o do peixe. Malaquias, que estava presente, ficou furibundo, quase agarrou Berengário pelo capucho, mandando ocupar-se dos seus assuntos. Berengário, como sabeis, é o seu ajudante. E depois Jorge pôs fim à discussão afastando-se. Todos nos fomos embora tratar das nossas coisas. Mas enquanto trabalhava vi que primeiro Venâncio e depois Adelmo se aproximaram de Berengário para lhe pedir qualquer coisa. Vi de longe que o se esquivava, mas eles durante o dia voltaram ambos junto dele. E depois, naquela tarde, vi Berengário e Adelmo a confabular no claustro, antes de irem para o refeitório. Pronto, é tudo o que sei. Isto é, sabes que as duas pessoas que recentemente morreram em circunstâncias misteriosas tinham pedido qualquer coisa a Berengário, disse Guilherme. Bêncio respondeu embaraçado. Número não disse isso. Disse aquilo que aconteceu naquele dia e como vós me haveis perguntado. Refletiu um pouco. Depois acrescentou à pressa. Mas se quereis saber a minha opinião, Berengário falou-lhes de qualquer coisa que está na biblioteca, e é lá que deveis procurar. Porque pensas na biblioteca? Que queria dizer Berengário com as palavras procurar entre os africanos? Não queria dizer que era preciso ler melhor os poetas africanos? Talvez. Assim parecia. Mas então por que aqui Malaquias havia de se enfurecer? No fundo, depende dele decidir se deve dar para a leitura um livro de poetas africanos ou não. Mas eu sei uma coisa, quem folhear o catálogo dos livros encontrará, entre as indicações que só o bibliotecário conhece, uma que diz frequentemente África, e até encontrei uma que dizia Finis Africae. Uma vez pedi um livro que trazia aquele sinal, não me recordo qual. O título tinha me despertado a curiosidade, e Malaquias disse-me que os livros com aquele sinal se tinham perdido. Eis aquilo que sei. Por isso vos digo, é certo, vigiai Berengário, e vigiai-o quando sob a biblioteca. Nunca se sabe, concluiu Guilherme, despedindo-o. Depois pôs-se a passear comigo no claustro e observou que, em primeiro lugar, uma vez mais, Berengário era alvo das murmurações pelos seus irmãos. Em segundo lugar, Bêncio parecia ansioso por nos impelir para a biblioteca. Observei que talvez quisesse que nós descobríssemos ali coisas que ele também queria saber, e Guilherme disse que provavelmente era assim, mas que podia também dar-se que, impelindo-nos para a biblioteca, quisesse afastar-nos de algum outro lugar. Qual? Perguntei. E Guilherme disse que não sabia. Talvez o scriptorium, talvez a cozinha, ou o coro, ou o dormitório, ou o hospital. Observei que no dia anterior era ele, Guilherme, a ser fascinado pela biblioteca, e ele respondeu que queria ser fascinado pelas coisas que lhe agradavam e não por aquelas que os outros lhe aconselhavam. Que, porém, a biblioteca estava debaixo de olho, e que, nesse caso, também não seria mal procurar penetrar lá de qualquer modo. As circunstâncias já o autorizavam a ser curioso nos limites da cortesia e do respeito pelos usos e pelas leis da abadia. Estávamos a afastar-nos do claustro. Servos e noviços saíam da igreja depois da missa. Ao dobrarmos o lado ocidental do templo, avistamos Berengário, que saía do portal do transépito e atravessava o cemitério em direção ao edifício. Guilherme chamou-o. Ele parou e alcançamo-lo. Estava ainda mais perturbado do que quando o tínhamos visto no coro, e Guilherme decidiu evidentemente aproveitar, como tinha feito com Bêncio, do seu estado de ânimo. Então parece que foste tu o último a ver Adelmo vivo, disse-lhe. Berengário vacilou, como se estivesse para cair desmaiado,
Eu? Perguntou num fio de voz. Número Guilherme tinha lançado a sua pergunta quase ao acaso. Provavelmente porque Bencio lhe tinha dito que tinha visto os dois a confabular no claustro depois de vésperas. Mas devia ter acertado em cheio. E Berengário estava, claramente, pensando num outro e verdadeiramente último encontro, porque começou a falar com voz entrecortada. Como podeis dizer isso? Eu vi-o antes de ir repousar, como todos os outros. Então Guilherme decidiu que valia a pena não deixar respirar. Não, tu voltaste a vê-lo, e sabes mais coisas do que queres crer. Mas aqui estão agora em jogo 2 mortos e já não podes calar-te. Sabes muito bem que há muitos modos para fazer falar uma pessoa. Guilherme tinha me dito várias vezes que, mesmo como inquisidor, sempre lhe tinha repugnado a tortura. Mas Berengário interpretou-o mal, ou Guilherme queria ser mal interpretado. De qualquer maneira, o seu jogo resultou eficaz. Sim, sim, disse Berengário, rompendo num pranto copioso. Eu vi Adelmo naquela noite, mas vi-o já morto. Como? Interrogou Guilherme, aos pés da escarpa. Não, não, vi-o aqui no cemitério. Avançava entre os túmulos, espectro entre os espectros. Encontrei-o, e súbito me apercebi que não tinha diante de mim um vivo. O seu rosto era o de um cadáver. Os seus olhos olhavam já para as penas eternas. Naturalmente, só na manhã seguinte, sabendo da sua morte, eu compreendi que tinha encontrado seu fantasma. Mas já naquele momento me dei conta que estava a ter uma visão e que diante de mim estava uma alma danada, um lêmure. Oh, Senhor, com que voz de túmulo me falou, e que disse: estou condenado. Assim me disse: tal como me vês, tens diante de ti um retornado do inferno, que ao inferno deve tornar. Assim me disse. E eu gritei-lhe: Adelmo, vens na verdade do inferno? Como são as penas do inferno? E tremia, porque há pouco tinha saído do ofício de completas, onde tinha ouvido ler páginas tremendas sobre a ira do Senhor. E ele disse-me: as penas do inferno são infinitamente maiores do que a nossa língua pode dizer. Vês tu, disse, esta capa de sofismas com a qual tenho estado vestido até hoje. Ela me pesa e esmaga, como se tivesse a maior torre de Paris ou a maior montanha do mundo sobre os ombros, e jamais a poderei tirar. E esta pena foi-me dada pela divina justiça pela minha vanglória, por ter considerado o meu corpo um lugar de delícias, e por ter suposto que eu sabia mais do que os outros, e por me ter deleitado com coisas monstruosas, que, acalentadas na minha imaginação, produziram coisas bem mais monstruosas no interior da minha alma. E agora com elas terei de número viver eternamente. Vês tu, o forro desta capa é como se fosse todo de brasas e fogo ardente, e é o jogo em que arde o meu corpo. E esta pena é-me dada pelo pecado desonesto da carne, na qual me viciei. E este fogo agora sem cessar me inflama e me queima. Estende-me a tua mão, meu belo mestre, disse-me ainda que o meu encontro te sirva de útil ensinamento, dando-te em troca muitos dos ensinamentos que me deste. Estende-me a tua mão, meu belo mestre. E sacudi o dedo da sua mão, que ardia, e caiu-me sobre a mão uma pequena gota do seu suor, e pareceu-me que me furava a mão, que por muitos dias fiquei com a marca só que a escondi de todos. Depois desapareceu entre os túmulos, e na manhã seguinte soube que aquele corpo, que tanto me tinha aterrado, estava já morto aos pés da rocha. Berengário arquejava e chorava. Guilherme perguntou-lhe: e por que é que te chamava seu belo mestre? Tinhas a mesma idade. Tinhas-lhe acaso ensinado alguma coisa? Berengário escondeu a cabeça, puxando o capucho sobre o rosto, e caiu de joelhos, abraçando as pernas de Guilherme. Não sei por que me chamava assim. Eu não lhe ensinei nada. E rebentou em soluços. Tenho medo, padre, quero confessar-me a vós. Misericórdia. Um diabo come minhas entranhas. Guilherme afastou de si e estendeu-lhe a mão para o levantar. Não, Berengário, disse-lhe, não me peças que te confesse. Não feches os meus lábios abrindo os teus. Aquilo que quero saber de ti dir-mo-ás de outro modo. Se não me disseres, descobri-lo-ei por minha conta. Pede-me misericórdia, se queres. Não me peças o silêncio. São demasiados os do que se calam nesta abadia. Diz-me, antes, como viste o seu rosto pálido se era noite cerrada, e como pudeste queimar a mão se era uma noite de chuva e de granizo e de neve ligeira. Que fazias no cemitério? Vamos, sacudiu-o com brutalidade pelos ombros. Diz-me ao menos isto. Berengário tremia por todos os lados. Não sei o que fazia no cemitério.
Não me recordo. Não sei por que vi seu rosto. Talvez eu tivesse uma luz. Não, ele tinha uma luz. Trazia uma candeia. Talvez tenha visto seu rosto à luz da chama. Como podia trazer uma luz se chovia e nevava? Era depois de completas. Logo depois de completas não nevava ainda. Começou depois. Recordo que começavam a descer as primeiras rajadas enquanto fugia para o dormitório. Fugi para o dormitório, na direção oposta àquela em que ia o fantasma. E depois não sei mais nada. Número peço-vos. Não me interrogueis mais se não quereis confessar-me. Está bem, disse Guilherme. Agora vai. Vai para o coro. Vai falar com o Senhor, visto que não queres falar com os homens. Ou vai procurar um monge que queira escutar a tua confissão. Porque se desde então não confessas os teus pecados aproximaste-te como sacrílego dos sacramentos. Vai. Voltaremos a ver-nos. Berengário desapareceu a correr. E Guilherme esfregou as mãos, como o tinha visto fazer em muitos outros casos em que estava satisfeito com alguma coisa. Bem disse. Agora muitas coisas se tornam claras. Claras, mestre? Perguntei-lhe. Claras agora que temos também o fantasma de Adelmo. Caro Adso, disse Guilherme. Aquele fantasma parece-me muito pouco fantasma, e de qualquer modo recitava uma página que já li em algum livro para uso dos pregadores. Estes monges leem talvez demasiado, e quando estão citados revivem as visões que tiveram nos livros. Não sei se Adelmo terá dito na verdade aquelas coisas ou se Berengário as terá ouvido porque tinha necessidade de as ouvir. É um fato que esta história confirma uma série de suposições minhas. Por exemplo, Adelmo morreu suicida. E a história de Berengário diz-nos que, antes de morrer, ele vagueava presa de uma grande excitação e um grande remorso por alguma coisa que tinha cometido. Estava excitado e amedrontado pelo seu pecado porque alguém o tinha amedrontado. E talvez lhe tenha contado precisamente o episódio da aparição infernal que ele recitou a Berengário com tanta e tão alucinada mestria. E passava pelo cemitério porque vinha do coro, onde se tinha confiado, ou confessado, alguém que lhe tinha incutido terror e remorso. E do cemitério encaminhava-se, como nos fez compreender Berengário, na direção oposta ao dormitório, para o edifício. Final da parte 8.